Bom dia, meus queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É sempre uma inspiração podermos estar juntos todos os sábados. Alguns sábados a gente não pode estar, né? Algumas atividades extras, mas louvamos a Deus por esta rica oportunidade. Eu quero agradecer a Deus por podermos compartilharmos a palavra do Senhor nesta manhã. O tema é um tema meio indigesto, né? É um tema que não é muito pregado pelos pregadores contemporâneos, né? É a temática do inferno, né? Essa temática é assustadora, né? Que ninguém gosta de falar sobre o inferno. Mas, na realidade, nós, crentes em Cristo Jesus, deveríamos, e nós, pastores e líderes, deveríamos, pelo menos 2 vezes por ano, levar às nossas igrejas as informações acerca do inferno, né? Porque, apesar de várias teorias sobre a não existência do inferno, alguns chegam até mesmo a dizer que no final dos tempos o que haverá será o universalismo, quer dizer, todos serão salvos, até o diabo, mas Jesus Cristo, que é aquele que mais falou sobre o inferno, ele disse que o inferno é uma realidade, né? Nós temos aí um texto clássico, que é Lucas 16, 19 a 31, sobre o rico e o Lázaro. Nós não iremos ler esse texto porque é bastante conhecido, apenas fazermos uma reflexão sobre ele, né? Com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Pois bem, o inferno é um lugar de sofrimento, né? É um lugar de onde é visto o que jamais se gozará. Os irmãos sabem que aquele rico viu as delícias dos céus, Abraão e Lázaro, mas ele sabia que não poderia desfrutar mais disso. Portanto, o inferno é um lugar de onde os condenados se lembrarão do passado com saudade. É interessante que na outra vida a consciência não desaparece. Esse texto é muito claro, e outros textos também, que depois da outra vida a consciência permanece, até planejamentos podem ser feitos. Lembre lá de Moisés e Elias, quando apareceram no Monte da Transfiguração, conversando sobre Jesus, em plena consciência sobre os passos que Jesus iria tomar até chegar à cruz. Portanto, a consciência permanece. Mas o inferno é também um lugar em que há uma sede sem alívio. Mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água para que possa me aliviar, porque estou em grande tormento. No inferno, a salvação é irrevogável, né? Não há salvação após a morte. Portanto, queridos irmãos e amigos, o inferno é um lugar, mas foi um lugar preparado para o diabo e seus anjos, né? Nós temos aí um texto também, lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, que Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para criaturas humanas. Aliás, Deus não manda ninguém para o inferno. Aqueles que irão para o inferno vão com as suas próprias pernas, né? É uma questão de decisão. Mas é um lugar preparado para o diabo, porque o diabo cometeu uma revolta nos céus juntamente com os anjos, né? E houve aquela rebelião em que o grande primeiro-ministro Lúcifer se tornou Satanás.
rebelou contra Deus e, como castigo e punição, Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, muitos irão para lá, porque não creem em Cristo Jesus como Salvador, né? O inferno é um lugar tão real que que entre a morte de Jesus e a ressurreição, o texto sagrado lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 e 20, diz que Jesus foi ao inferno. E ele foi ao inferno não para evangelizar. Ele foi para ao inferno para mostrar para aqueles anjos decaídos que realmente todo o projeto de Deus havia se cumprido e ele tinha conseguido a vitória na cruz do Calvário. Depois de que está no inferno, não tem mais salvação. Então Jesus não foi evangelizar no inferno, mas ele foi notificar aqueles anjos decaídos de que a vitória da cruz, ou a vitória na cruz, ela foi conquistada por Cristo Jesus. Então, o projeto de Deus, a cruz é a nossa maior vitória. A cruz não é um símbolo de derrota, mas é um símbolo de vitória, porque ali na cruz, como Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, que ali na cruz, o Senhor Jesus triunfou de uma forma pública contra todos os seus adversários. Então a cruz é a nossa vitória. A mensagem da cruz é a grande vitória. Portanto, queridos, o inferno é um lugar. E ainda diz mais a palavra do Senhor, que é um lugar de uma fornalha ardente, uma fornalha acesa constantemente. E ali Jesus diz também, Mateus capítulo 13, versículo 41 a 42, que os iníquos, os ímpios, aqueles que rebelaram contra Jesus, que não aceitaram o sacrifício de Cristo Jesus, serão lançados na fornalha acesa. É um fogo inextinguível, um fogo que nunca se apaga. E associado a esse fogo, ao verme também, que nunca morre. Marcos 9, 47 e 48. Um fogo inextinguível, um verme que nunca morre, um tormento eterno ali para aqueles que rebelaram contra Cristo Jesus, o Senhor. E é interessante também, meus irmãos, que numa observação clássica em Lucas 12, 4 e 5, o Senhor Jesus diz o seguinte: meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Portanto, o temor da morte corporal, ela não deve ser algo assustador. O mais assustador é o lançar no inferno. É aquilo que a Bíblia chama da segunda morte, quando serão lançados no inferno. E quem tem esse poder? Jesus. Ele tem a chave, ele tem o controle de tudo isso. Portanto, ele pode lançar no inferno aqueles que não creem em Cristo, em seu nome, né? E em terceiro lugar, meus irmãos, o inferno é um sofrimento eterno, e em que nós estaremos em plena consciência. Se nós fizermos uma análise rápida aqui do texto de Lucas 16, nós vamos perceber que lá no inferno... Agora, perceba também, meus irmãos, que essa palavra inferno aqui era traduzida por Hades. Hades é a região dos mortos, onde estão não apenas aqueles que morrem em Jesus, como aqueles que morrem sem Jesus, só que estão separados, aguardando o dia do juízo, para depois nós irmos para o novo céu e para a nova terra prometida. Mas todos estão ali no Hades, só que em espaços separados, né? Então, ali no Hades, o rico, em tormento, levantou os olhos e viu. Os nossos órgãos sensoriais estarão plenamente ativos lá na outra vida. Ele viu, ele lembrou... Ele lembrou dos seus 5 irmãos
ele fez um dos maiores e comoventes apelos missionários. Envie à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para cá, para esse lugar de tormento. E aí Abraão responde, olha, lá eles têm Moisés e têm os profetas, que eles ouçam. Não, pai Abraão, se alguém sair daqui e ir lá, eles certamente arrependerão, mas não podem. Dali não se sai mais, dali só sairá para o juízo. Portanto, meus irmãos, só há uma maneira de evitar o inferno, é acreditar no nome do Filho único de Deus. João, capítulo 3, 18 a 20. Aqueles que crêem no nome de Jesus será salvo. Portanto, meus irmãos, a nossa grande responsabilidade de não pregarmos não apenas as benesses da vida, mas anunciarmos também que há um inferno, que há uma condenação eterna, que aqueles que não crerem em Jesus, que não aceitarem Jesus, irão sofrer eternamente no inferno. E que esse apelo missionário lá do inferno possa mover os nossos corações para anunciarmos a salvação em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Portanto, o inferno é um lugar de tormento eterno, é um lugar em que estaremos com a nossa plena consciência, é um lugar de onde jamais se sairá. Que Deus nos abençoe. Amém.